Bom dia, bom dia, bom dia! Feliz sábado para cada um de vocês, para cada uma de vocês. É muito bom ter você aqui com a gente, mais um sábado, aqui no Chá das Alines, que é princípios bíblicos para que você possa empreender e ter sucesso no seu empreendimento. Que a palavra de Deus diz que quando nós obedecemos aos princípios, tudo que a gente põe a mão dá certo, tudo que a gente põe a mão vai para frente. Não importa o lugar que você está, a Bíblia fala isso, né, Ali? Não importa o lugar que você está, não importa a economia, não importa nada, porque quem dá o resultado é Deus. Então, Amém. olha, seja bem-vinda a mais um chá, mais um sábado que a gente está junto. Eu estou aqui com o meu chá, a Aline está com o chá dela ali, e eu quero que você coloque aqui nos comentários, falando se você também tá com chá, coloca aqui qual hora que você gosta de escutar, de participar, se você participa ao vivo com a gente, se você entra depois, assiste gravado, deixa a gente saber aqui, tá bom? Agora nós vamos para o episódio 45. Uau! 45 episódios de princípios bíblicos, não tem desculpa, né, Aline? Não tem desculpa para você não prosperar, tá? Porque, olha, princípio bíblico você tem aqui, tá? E tem princípio com aplicação também, não é só princípio, não. O princípio aplicando ali na sua empresa, te dando ali direção prática para você estar colocando em ação. Então, olha, não tem como a gente fazer mais. A gente fala que a gente pega na mão e a gente está pegando mesmo. Agora, se você não está fazendo, é você que está largando a nossa, viu? Então, olha, estou aqui com o meu chá, Aline, e hoje eu estou com chá de peppermint. Peguei ali um chazinho de peppermint, tá gostoso, tá cheiroso aqui. Isso aí. E você, Aline, qual o chá que você está tomando? Bom dia, Aline. Bom dia a todos vocês. Eu tô com meu chazinho de limão com gengibre, né? Tá funcionando. Muito gostoso, né? Aquele spicezinho do gengibre, eu acho muito gostoso. Pois é, Aline, a gente está aqui com mais um episódio, muito feliz, né, de estar aqui com você em cada episódio, de estar aqui com você, você que está acompanhando, assistindo, compartilhando esses episódios com alguém que você, né, vê que precisa, que vai ser algo que vai ser produtivo, né, para compartilhar com as pessoas, suas amigas, outras empresárias. Hoje a gente vai falar de forma bem prática. Eu acho que eu coloquei errado o título. Coloquei estruturação financeira, vou consertar depois, quando a gente salvar aqui. É estruturação operacional, né? Bem prático ali da operação. Acho que eles vão nem ver o erro, né? Depois que a gente salva, que a gente deixa tudo finalizado direitinho, né? O erro foi só aqui nos bastidores, gente, mas é assim, né? É do jeito que acontece mesmo que fica. E a gente vai falar sobre o que é o manual de limpeza, né? O que significa isso dentro da empresa? E quando a gente traz essa questão, né, mais bem prática, a Bíblia é do mesmo jeito, ela vai trazer, né, um exemplo, a gente vai encontrar um versículo, a gente vai encontrar um contexto onde também, né, aqui no caso do versículo de hoje, né, que é 1 Coríntios 14:40, o finalzinho do capítulo 14, onde o Paulo estava buscando, né, essa ordem para a igreja de Coríntios. Então, a gente vê que na palavra do Senhor, né, a gente consegue esses princípios para estar encaixando em cada pilar que a gente trabalha aqui no chá, né, Aline? O precioso é isso. Às vezes a gente vem do devocional com o tema e a gente aplica na empresa, às vezes a gente tira o tema da empresa e busca na palavra do Senhor como que a gente pode encaixar, né? Vai depender ali do nosso devocional, do que está acontecendo no momento, de algum pedido, né? Falando nisso, se você tiver um tema no coração, compartilha com a gente que a gente vai estudar como que a gente pode trazer aqui no Chá das Alines e, né, a gente está atendendo também esses pedidos. Então, quando a gente fala de ordem e da essência, daqui a pouquinho a Aline vai ler, é bem curtinho, como eu falei, é o último versículo do capítulo 14, né, a gente traz para a empresa de forma prática na operação, e especificamente falando do manual, né, que a gente tem que entender que não é mais uma burocracia, não é mais um trabalho a ser feito, pelo contrário, é algo que vai trazer ordem, clareza, proteção, né, para a equipe, alinhamento com o cliente, e você vai, né, fecha o círculo, né?
protegendo a sua equipe, o seu cliente e a comunicação entre os três, né? Você, estratégia, o seu cliente e a sua equipe. Então, isso é muito precioso. Você pode ler para a gente, Aline? Posso sim. Então, o texto que a gente vai estar lendo hoje está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14 e o versículo 40, tá? Então, está escrito assim, olha, mas tudo seja feito com decência e ordem. Exato, exato, adoro, né? Tem outros versículos que falam, né, sobre a ordem que o Senhor, né, traz sobre tudo, né, que ele tem ali na palavra dele. E tem coisas que a gente não vai entender profundamente, a gente não tem resposta para tudo, a gente entra, né, abaixo da soberania do Senhor, mas esse versículo está muito claro, né? A mensagem que Paulo estava trazendo para a igreja de Corinto estava claro. No capítulo 14, especificamente, ele está falando ali do dom de línguas, né? Se esse dom está trazendo confusão, está trazendo edificação para aquele que está falando e não para o todo da igreja, né? E ninguém está interpretando esse dom de línguas, né? Para a gente ter discernimento, ter cuidado de estar atuando, né? Às vezes é um tema até meio controverso, né? Dependendo da denominação que você serve, a gente não é nesses méritos que a gente vai entrar aqui, mas sim no que Paulo trouxe para a igreja, que Deus é ordem, Deus é decência, né? Se não está edificando a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, e está edificando a nós próprios, a gente tem que prestar atenção, né? No que está acontecendo. Quando a gente leva isso para a igreja, para a empresa, do mesmo jeito. Se você vai implementar algo que edifica só você como dono da empresa, é importante só para você, vai facilitar só a sua vida, não vai fazer sentido, né? Você tem que fazer algo que vai proteger a sua equipe, que vai alinhar a comunicação com o seu cliente, que vai ser o win-win para todo mundo, para fazer sentido essa criação desse processo, a implementação, né? Mostrando o valor que aquilo tem, né, para todas as partes envolvidas, e não sendo só uma regra arbitrária porque você é dono da empresa. Porque se a gente não explica o porquê do que a gente está criando e implementando, fica muito mais difícil das pessoas abraçarem aquele processo, aquele momento da empresa, né? A gente, né, traz aqui todos os pilares e isso não fica nada distante em relação à cultura, inclusive criação de processos, né, fortalece a cultura da empresa. Então, se você quer criar algo que vai edificar só você, não vai funcionar, né, Aline? É verdade, Aline. Quando você estava, né, trazendo esse assunto, o que veio à minha mente também é que, né, a gente vê também esses empresários que estão bem no amadorismo e que ficam olhando e falando, para que eu preciso disso? Eu só vou limpar as casas e pronto, estou indo lá limpar a casa, pegar meu dinheiro e pronto. Não é? Então, assim, às vezes não tem aquela noção de empresa, né? Tipo assim, tem algum negócio ali que você é como se fosse um trabalho, né? A pessoa vai lá, só limpa a casa e volta, não tem processo, não tem nada, cada casa limpa de um jeito, cada helper que você, cada colaborador que você leva, limpa do jeito dele, né? E faz de um jeito diferente, e não tem nada certo, não tem nada, tem um processo claro, não tem nada. Né? E quando o que a gente está trazendo aqui, né, Aline, é algo para quem quer ter uma empresa de verdade, né? A gente está falando aqui, não é para amadores, né? Essa conversa não é para amadores, né? Essa conversa é para quem quer ser, e não é para quem só é profissional, né? Para quem quer ser profissional, é abrir mente mesmo. Então, às vezes a pessoa fala, mas por que eu tenho que ter todo esse processo aqui, todo esse, né, todo esse manual de limpeza aqui, para que eu preciso de tudo isso? Eu limpei casa até agora sem nada disso, né? Porque agora você está tendo a mente aberta para ser realmente uma empresa, pensar como empresário, escalar a sua empresa, crescer. E é isso, é o passo a passo mesmo para poder crescer a empresa. Então, é importante, sim, para quem quer se profissionalizar, né? Exato, Line, exato. Eu lembro que semana passada eu comentei, né, quando você trouxe a questão de desaparecer, né, o faturamento da empresa ali no meio do episódio, eu vivi esse medo da minha empresa desaparecer, porque eu era a empresa, tudo era comigo, tudo eu que sabia, eu achava que eu estava arrasando ali no meu sketch com as minhas legendinhas, com símbolos e canetinha colorida, que eu entendia tudo, mas realmente ninguém poderia step in, né, entrar ali na minha empresa e gerir a minha empresa se alguém acontecesse comigo. Pessoas da família que trabalham no ramo
né, que eu total confiança para poder estar cuidando da minha filha, né, e gerindo, né, aquele dinheiro, aquele patrimônio que eu tinha, não ia ter condição. Então, quando a gente sim trabalha muitos anos, ganha dinheiro, mas se você está aqui, é porque você quer desenvolver a sua empresa com princípios milenares, né? Que é uma super cerejinha ali no topo de tudo. É quase que o bolo todo. Não, é porque a cerejinha a gente fala assim que é a coisinha mais especial, né? Finaliza e fica perfeito. Não em termos de tamanho, Line, não, mas. Não, porque a cereja do bolo é o que faz a diferença, mas assim, o princípio acho que é a estrutura toda do negócio. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quis fazer do jeitinho. Eu não vou concordar com você com a cereja do bolo, né? No princípio. Tudo bom, tudo bem, a gente não precisa concordar com tudo, não. Normal. Talvez o chá das Alines, trazendo o princípio aqui, aplicando, pode ser a cerejinha. Ah, então a farinha do bolo. Sem farinha não tem bolo, não tem mais nada. É. Mas é isso, né? Se você está na comunidade, você está buscando desenvolver a sua empresa de uma maneira profissional, entender o que é isso, ter uma empresa profissional, né? Não sei o teu momento. Compartilha com a gente, né? Se você está perdido, qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Por que eu preciso disso tudo? Agenda uma avaliação com a gente. A gente vai te mostrar, né, onde você está e por que você precisa fazer para profissionalizar os seus processos. Né? Então, o manual da limpeza, o que isso te proporciona? Vai te proporcionar você deixar de ser esse manual. Porque se toda vez que você contratar, você ter que ir lá, voltar, explicar, der um problema, você volta lá, fala, né? A gente escuta muito isso. Eu falo, mas quando eu saio faz diferente. Né? Então, a questão, como que a sua empresa é quando você sai da sala? A gente já trouxe isso em vários episódios aqui no canal, na live, no Clube de Avanço, né? O que é a sua liderança? Então, o manual não é diferente. Então, o manual é uma composição, não é só o que você limpa e pega o dinheiro, né? Como você vai conseguir delegar com excelência realmente quem você é como empresa e como você faz tudo que você faz. Então, o manual é um dos processos que você cria para poder delegar essa função da limpeza, né? Então, são vários processos que a gente cria, que está tudo na nossa mente. Como que eu atendo o meu cliente? Como que eu vou contratar uma VA e vou esperar que ela faz aquela transição de atender o meu cliente da maneira que eu atendo? Se ela atende melhor, ótimo, perfeito, mas vai ter coisas sobre o cliente que você vai ter que falar para ela, né? Porque você é aquela notinha privada que ainda não existe no seu sistema. Para o seu time de limpeza, a mesma coisa. Vai ter coisas do seu cliente que você vai saber que só você sabe. Você precisa avisar o time. E a empresa cresce, vai outro time. E onde é que vai essa notinha? Você sempre vai ser essa notinha? Então, se trata disso, né? A criação de processos. E eu trouxe o manual aqui porque ele é um pouco mais complexo. Não é só um SOP ali, né? Um processo que você entrega, né? Eu quero trazer os pontos importantes, os elementos importantes, os componentes do manual que é relevante. Não é só o checklist, né? O checklist é o que você vai fazer. Então, e aí, além do manual, porque o manual vai englobar vários tipos de limpeza, né? Vai englobar deep cleaning, vai englobar a regular cleaning, ou recurring cleaning, se você chama, standard cleaning, mesma coisa. Vai incluir move out, move in, post-construction, Airbnb. Então, são vários tipos de limpeza diferentes. Eu não sei o que mais que você oferece. Se você oferece limpeza de estofado, de carpete, então são limpezas completamente diferentes, em áreas diferentes, com elementos diferentes. Então, isso vai englobar o manual da limpeza da sua empresa. Né? Então, o seu time tem que saber identificar o que ele fazer em diferentes limpezas. Né? Então, treinamento bem complexo. E como que você vai fazer isso? É só por escrito? É por vídeo? É um treinamento de reciclagem bimestral? Vai incluir isso também? Então, a gente tem que entender que é bem complexo a gente delegar a limpeza da nossa empresa, né, para o nosso time. Né? E tem que ter uma estrutura, porque senão você não dá conta. Como que você vai escalar você sendo esse manual? E aí eu trouxe um tipo de limpeza aqui para o nosso episódio, para ilustrar, né, toda essa complexidade, que também não tem como a gente criar um manual aqui no Chá das Alines para você falar assim, agora eu tenho o meu manual. Então, a gente vai te trazer algo prático, né,
dentro do que Paulo trouxe para a igreja de Coríntios, né, com decência e ordem, e pontos que vai, né, englobar essa decência e ordem para você realmente entregar uma deep cleaning com sucesso, né, dentro da sua empresa. Aline, só antes da gente entrar no ponto, eu queria que você esclarecesse aqui para a gente, né, para quem está nos ouvindo, porque talvez quem está nos ouvindo está no amadorismo ainda, falando, mas o que é esse monte de coisa que a Aline falou? Então, fala para a gente qual que é a diferença. Checklist, você falou checklist, você falou SOP, você falou manual de conduta, processo. Então, assim, fala para a gente o que é cada um desses e onde que a pessoa usa cada um desses. É onde que eu vou. É importante ter tudo isso, ter checklist, ter processo, SOP, ter o manual, né? O que é a mesma coisa? Eu acho que o SOP, o processo, e onde que a gente usa isso? Onde que o empresário do clínico pode usar cada um desses? O que a gente pode falar desses, não é processo, mas desses documentos da empresa? Exato. Bom, SOP é Standard Operating Standards, né? Então é o que é o padrão de operação da sua empresa. Como você faz cada ação ali dentro da sua empresa. Processo, então, a criação do processo, isso, né? Exato, é o processo que a gente fala, é um manual, é um documento por escrito, passo a passo de quem, para quem que aquilo é delegado, como que aquilo é feito, né? E o que engloba, né, responsabilidades, um checklist, se for da limpeza. Então, é um manualzinho, né? Tem vários processos dentro da empresa que a gente vai delegando, tanto para o time de limpeza como para o time de atendimento, um supervisor, uma pessoa que cuida ali do controle de qualidade. Então, a gente vai estruturando a empresa a partir do ponto que a gente está. Né? Para que você vai criar um processo de delegar a supervisão da sua empresa se você não vai contratar um supervisor? Então, olha para o seu momento. Né? Não olha para a empresa do vizinho, não olha para a grama do vizinho. Né? E se ele tiver um manual, tiver tudo rodando, uau, se inspira com aquilo ali. Aí olha, volta para você. Fala assim, como que eu posso melhorar? Qual que é a maior dor? É contratar? É delegar a limpeza? Começa na tua dor. Se for delegar a limpeza, como que eu limpo um banheiro? Então, faz o SOP da limpeza do banheiro. Como que eu limpo a cozinha? O SOP ali da cozinha. E tudo isso vai juntar e vai criar o seu manual de limpeza. Né? O checklist, por exemplo, é o que você limpa. Né? Os itens que você vai limpar por cômodo ali na casa. O roteiro, passo a passo, é como você vai limpar. Né? Qual a ordem de limpar? De cima para baixo, do seco para o molhado? Como que você usa o produto? Que produto usar para maximizar, né, o tempo e a entrega daquele ambiente, daquela casa? Né? Fazer de forma eficiente, com o produto correto, para não perder tempo. Porque, às vezes, Línia, as pessoas perdem tempo até usando o produto errado, usando sabão demais, lavando coisas de maneira incorreta, e aí fica difícil enxaguar, fica difícil. Às vezes o sabão seca antes de ser enxaguado, molha o chão antes de aspirar. Então, não necessariamente a gente tem problema com as pessoas entregando a limpeza, mas tem um problema em delegar a limpeza, de como treinar suas equipes. Então, nós, donos de empresa, a gente limpa muito bem, a gente não tem problema. Tanto é que a gente não ensina ninguém a limpar, né? É muito difícil uma mentoria, né? Mas a gente não sabe delegar isso. Então, você, né, cria o seu manual, onde vai ter diferentes SOPs, né, os processos ali de cada ambiente por tipo de limpeza, com o checklist do que limpa, o roteiro, que é o passo a passo. Então, tudo isso, né, vira o manual de limpeza da empresa. Né? E aí, como eu falei, dentro do manual vai ter tudo que você entrega. Então, dentro desses tipos de limpeza, uma das que tem que existir, né, é o deep cleaning. E aí a gente tem que prestar atenção até na terminologia, né, como que a gente chama o tipo da limpeza, porque às vezes é comum o cliente, quando ele quer negociar preço, ele falar assim, eu não quero um deep cleaning, eu quero só um regular cleaning. Mas a primeira limpeza sempre vai ser um deep cleaning. Então, usa a terminologia first cleaning, reset cleaning, né? Se você tem dificuldade de explicar isso para o cliente. Então, isso já resolve essa questão. Por quê? O deep cleaning, quem vai determinar o checklist é você, né? Do que você quer entregar, que é o primeiro ponto aqui, né?
o primeiro termo, como que você define, e a primeira coisa, o que você quer oferecer no Deep Cleaning? Eu trabalho de duas formas. Tem o Deep Cleaning completão lá, que quando eu consigo agendar, eu vejo o tamanho da casa, eu consigo entregar, então eu exploro a questão de oferecer para o cliente tudo que eu posso oferecer numa Deep Cleaning. Mas se é uma casa muito grande, eu não consigo juntar duas equipes, né? Está um pouco apertado. Então, eu mesmo já retiro itens desse checklist que eu vou fazer upsell depois. Né? Eu vou concentrar no básico bem feito, que já vai fazer uma grande diferença para o cliente, e né, depois eu faço a oportunidade. E às vezes as pessoas têm dificuldade em entender isso. Quando eu coloco, às vezes, faço uma lista de add-ons, Line, que é a lista de upsell, né? De, olha, você pode oferecer isso aqui a mais. Mas eu já faço no Deep Clean. Eu já tá. Eu falei assim, eu sei que você faz, mas se você não agrega valor e pontos que você faz diferente de uma limpeza para outra, o cliente não vai entender e vai ficar uma comunicação vaga. Né? Então, às vezes, se você não documentar, não explicar para o cliente o que você oferece, o que você não oferece dentro de um Deep Cleaning, vai ficar vago, o cliente vai ter uma expectativa e você vai entregar algo diferente. Né? Então, é muito importante, né, 6 pontos que eu coloquei aqui, eu estou com o meu resuminho aqui, o que eu ofereço, né, você ter claro em cada tipo de limpeza o que você quer oferecer, oportunidades de upsell. Então, se você não oferece tudo, o que você pode oferecer depois para o cliente? Eu não incluo geladeira e forno, vou vender isso depois para o cliente. Então, geladeira e forno não está no seu checklist de Deep Clean, mas vai estar na sua lista de upsell. Né? A checklist padrão, né? Do que você entrega exatamente, para o cliente entender o que ele vai receber. E aí ele vai falar assim, eu não quero isso, você faria isso? Você faz isso? E aí você vai finalizar, vai, como é que se diz? Me fugiu a palavra. Vender de forma personalizada para aquele cliente. Eu sugiro que você faça isso, porque a gente não pode ter uma limpeza engessada. Eu quero entregar isso, se o cliente não quiser, não é meu cliente. Customizar, né? Customizar, personalizar. Personalizar, exato. Então, se o cliente, eu não precisa fazer a laundry por qualquer que seja a razão do cliente, remova a laundry, faça alguma coisa, dê um bônus. Então, negocia, né? Deixe a sua oferta atraente para o cliente, né? Conquiste o cliente. Porque a gente sabe que o valor não está na primeira limpeza, está na recorrência. Né? O LTV do cliente, né? A lifetime value, o que ele vale é a recorrência. A gente vai vender muito para o mesmo cliente. Então, a recorrência que é a valiosa, né? O que mais? O roteiro, o passo a passo daquela limpeza por ambiente, né? O controle de qualidade, qual é o seu checklist na hora de você fazer, checar se aquele ambiente ficou corretamente limpo, né? Quais são os pontos ali no banheiro que você tem que checar, rodapé, principalmente embaixo ali da toalha, né? Que escorre, fica aquela poeirinha, chega o rodapé, fica amarelo. Né? Olha a rodapé, ver se dobrou a toalha correto, ver se os itens foi reposto no balcão de forma ordenada, não só empurrou lá de qualquer jeito. Né? Qual que é o seu standard ali, né? Para você dizer, não, esse ambiente está pronto e está limpo corretamente. Então, é o seu controle de qualidade, que a pessoa que faz o ambiente pode estar checando, né? Não precisa vir um supervisor, não precisa vir. E depois, se você tem um líder, um assistente de equipe, dependendo do seu modelo de negócio, pode fazer uma segunda checagem. Isso é coisas muito rápidas, não é algo que demora. Isso aí é muita coisa, para que tudo isso? Eu sempre limpo e saio, como a Aline falou. Mas se você não tem essas coisas em ordem, cada um que entrar na sua empresa vai fazer de uma maneira diferente. E você perde o controle, né, do que está acontecendo. Às vezes o cliente reclama de uma coisa que você, nossa, mas não era para fazer assim. Mas como que a pessoa vai saber se você não treinou corretamente? Né? Sempre tem que trazer a responsabilidade para a gente. Uma outra coisa que você já ouviu você falando também, Aline, para checar a qualidade, é fazer aquele rodízio das equipes, né? Para quem tem mais de uma equipe, ter outras equipes, porque uma equipe checa da outra, né? Não no sentido que vai ficar entregando que a outra fez algo errado, mas no sentido de contribuir, né? Tipo, uma equipe às vezes esqueceu alguma coisa, mas a outra já viu, e também tem aquela coisa, que tem umas pessoas que têm o olho mais voltado para uma coisa, a outra tem o olho mais voltado para outra. Então, aí, quando vai fazendo esse rodízio, no final fica tudo
né, no todo, durante o mês, né, acaba que fica uma limpeza muito boa em todas as casas, né? Exato, e é muito comum ali, né, a gente escutar, né, a dona da empresa, nossa, mas nada passa batido, porque é diferente o olho da dona, né, mas a gente tem que entender que tem o ditado que fala, né, o olho do dono que engorda o gado, engorda o gado, alguma coisa assim. Engorda o gado, E muita gente leva isso para falar assim, não, eu tenho que estar dentro da operação da limpeza para agradar meu cliente, para minha empresa rodar. E não necessariamente. Por isso a importância da criação desses processos. Porque é a maneira que você faz, é o seu olho ali dentro. Então, quando você cria esse processo que as pessoas vão conseguir entender, né, como que funciona dentro da sua empresa, como que tem que ser feito, vai ser fácil para todo mundo. Aí é onde entra a questão, né, que esse manual não é mais uma regra, né, de qualquer jeito, não é mais uma etapa. Esse negócio de checklist, de controle de qualidade, o que é isso? Daqui a pouco é tudo intuitivo. E aí, quando a sua equipe já estiver treinando outras pessoas, né, vai falar, nossa, isso aqui ajuda demais a gente, é muito prático, daqui a pouco a gente faz que nem percebe. Então, a pessoa se sente protegida, a equipe se sente protegida quando você traz dessa forma. Agora, se você chega, não, isso aqui tem que checar, eu preciso disso, preciso daquilo, tem que ser assim, ninguém está fazendo o que eu mandei. Ela não faz sentido para eles, né? Não agregou, né? Você está trazendo uma regra que edifica só você, né? Por mais que há uma coisa que vai ajudar, mas a maneira que você está implementando está edificando só você. É uma coisa que é importante para você. A equipe não entendeu que você está protegendo eles e está cuidando do sucesso deles, né? O cliente não entendeu que você, tipo assim, cuidou dele se a sua equipe faz diferente do que você alinhou na hora da venda. Então, por isso que é tão precioso a gente entender que toda mudança, a gente precisa entender se essa mudança vai fazer sentido para a nossa equipe e se essa mudança vai fazer sentido para o cliente que a gente quer atingir. Muitas mudanças em relação ao cliente talvez não faça sentido para o cliente que você tem atualmente, mas também não quer dizer que o que você vai implementar para futuros clientes não existe a exceção para a empresa que você tem hoje, né? Tudo tem peso e medida, ordem e decência, né, Aline? A gente sempre traz maneiras de implementar algo, a gente olha para os números, a gente olha para o seu orçamento pessoal, a gente olha em vários fatores para te trazer clareza e falar assim, calma, com o cliente atual a gente vai fazer assim, com o cliente novo a gente vai fazer assim. Porque não é tudo a ferro e fogo, gente, não é um e-mail anunciando uma mudança, não é tudo personalizado, cada cliente, cada equipe, com você está se desenvolvendo como empresário. Então, a gente precisa ter essa estrutura para poder tirar a empresa da gente, para poder a nossa equipe entender quem que ela vai representar ali dentro da casa do cliente. O cliente ficar seguro de que você saindo da operação vai melhorar, porque você vai estar cuidando dele de um olhar diferente, né? Quando ele vê você apresentando uma central de atendimento do cliente, que você tem um assistente, que agora ele vai ser respondido mais rápido, que está tudo automatizado ali, com um invoice eletrônico, que ele pode pagar com o cartão dele sem preocupar de estar, e se eu pago com Venmo, com Zelle, com cheque, né? Tudo ali streamline, né? Tudo suave acontecendo. Ele vai ficar orgulhoso de você, né? E existem exceções, e a gente trata as exceções, né? Quando vem a objeção. Isso que eu estava pensando, Aline. Não quer dizer que não vai ter mais problema, né? Não quer dizer que fazendo não vai ter mais aquelas situações que tem que corrigir, né? Mas vai melhorar muito, né? Então, assim, às vezes tem algumas coisas que não tem como, mesmo tendo o processo prontinho e tudo no jeito, tem coisas que fogem do nosso controle, né? Não tem jeito, mas tendo o processo, tendo o manual, tendo isso aí, vai diminuir muito aqueles problemas que poderiam acontecer, né? Então, assim, não tem como a gente fugir da perfeição. Hoje mesmo, olha, já deixei tudo pronto aqui, estudamos, fizemos tudo e esqueci de colocar o computador para carregar. Então, assim, fizemos tudo perfeito, mas, olha, deu uma falha. Então, vai acontecer. Então, eu vou só levantar para poder carregar enquanto a gente está aqui. Exato, Eline, é bem isso. E por isso que a gente não tem um programa de
de 2 meses, 3 meses, 4 meses. A gente tem um programa de acompanhamento anual. Porque não adianta a gente te dar no colo, né? Como, né, já veio pessoas, eu preciso só de 3 sessões, porque a pessoa acha que ela está com aquela consciência, que ela vai absorver tudo e fazer tudo que a gente colocar. Mas não adianta, é a mesma coisa de eu colocar uma empresa, né, do triplo, do quádruplo do tamanho da sua ali no seu colo. Como que você vai gerir essa empresa se você não tem o conhecimento, se você não teve crescendo junto com essa empresa? Né? Não tem como, e não tem como a gente te dar a teoria, vai ficar mais daquilo que você talvez já fez. Talvez você já assistiu muito conteúdo gratuito, talvez você já comprou curso gravado, talvez você já fez uma mentoria, tudo isso é válido, porque isso faz parte do teu processo e você está desenvolvendo a tua consciência como empresário. Mas a gente simplesmente, tá aqui o template de documento, né? Ontem mesmo alguém me pediu, manda para mim um Customer Guide. Eu falei assim, como assim eu vou te mandar um Customer Guide? Você tem um template? Eu falei, eu não sei como a sua empresa opera. Como que eu vou mandar um guia do cliente da sua empresa? Então, é tudo personalizado como a sua empresa opera, né? Para você entender cada documento dentro da sua empresa, cada SOP que é criado, que é necessário. Então, a gente vai criar toda aquela fundação da sua empresa e a gente precisa de tempo para isso. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo o seu financeiro, a sua estruturação da operação, né, cultura, você está ali num ambiente se desenvolvendo como empresário também, para poder absorver aquilo ali, colocar, implementar, colocar em prática e gerir tudo aquilo que a gente está criando junto. Então, é um processo longo, não tem como você fazer isso. Tem pessoas que fazem isso sozinha, né? Estuda tem uma maneira, né? Aquela self-learning, né? Uma pessoa que se ensina e tem ação, e maravilha, mas tem pessoas que precisam da gente pegar na mão. Por isso que a gente criou um programa que faz tudo para você, que tem aula gravada para referência se você precisar, que tem um ambiente em grupo para você se conectar com empresários e se desenvolver juntos. Então, é algo completo nesse sentido. Por isso que, quando a gente traz qualquer tema, tem essa complexidade. E a gente quer te explicar, né, em detalhes, com exemplos, e principalmente aqui no Chá das Aline, com princípios bíblicos, para você, né, entender todo o que envolve profissionalizar a sua empresa. Então, não é só ter mais cliente, o crescimento não é só aumentar o faturamento. Né? Se você aumenta de forma desordenada, você não dá conta de entregar. Né? Não é igual um produto que a gente só fabrica o produto e distribui. Até produto, né? Tem hora que ele não dá conta da demanda, se vende muito. Imagina, né, se cai aí 15 clientes no seu colo querendo limpeza essa semana. Como que vai fazer? Né? Tem empresa que tem mão de obra para isso, tem empresa que não está preparada para isso. Então, voltando aqui para o nosso manual, né? E nosso último ponto é ter claro também o que você não quer oferecer, né? Num deep cleaning. Eu não limpo aqueles lustres enormes, né? Elaborado, pesado, porque você não sabe o material, você não sabe se está bem instalado, você não sabe desmontar e montar de novo. Você não sabe nem o custo daquilo ali se acontecer alguma coisa, você não sabe se o seu seguro cobre. Então, tem itens dentro ali da casa do cliente que a gente tem que ter clareza se é algo que a gente quer lidar ou não. Né? Às vezes é a questão de water damage, né? Molhou ali o banheiro, a água entrou para a parede. Como você vai dizer que você vai limpar aquele mofo? O mofo que você está vendo na parede é só o que está externo, você não sabe como está lastrado ali dentro da parede, né? Você tem que tirar aquela coisa do drywall, você tem que mudar a insulation. Você não pode falar para um cliente que você limpou, que você tirou o mofo do banheiro dele, né? E você não tem essa especialidade. Então, a gente tem que ter clareza do que a gente também não oferece. Né? Então, esses 5 pontos, Lene, que eu queria trazer aqui, né, de forma prática, e trazendo essa questão, né, de que a ordem e decência que o Senhor queria, né, para a igreja de Coríntios, ele quer para a nossa vida hoje, que ele quer para a nossa empresa hoje, né, sem dúvida nenhuma. Uau, Aline, nossa, assim, super importante esse tema, porque é organização e as coisas, é igual, né, as coisas crescem quando a gente tem ordem, né? Quando a gente põe as coisas em ordem, é muito mais fácil de crescer. E tudo que a gente coloca à mão, né, na nossa empresa, né, igual você trouxe hoje, um pedacinho, né, que é o manual.
colocar ordem naquilo. Então, assim, hoje eu vou trazer a urgência de quem está nos ouvindo para poder olhar para a sua empresa e ver quais são as áreas da sua empresa que você tem que colocar ordem, né? Hoje a gente falou de manual, né? Mas anote ali quais áreas, né? Isso aqui ainda não é a prática de hoje, a Aline vai trazer a prática ainda. Mas, assim, olhe para a sua empresa e fala o que eu preciso colocar ordem na minha empresa, né? Porque até mesmo a gente vê lá na criação do mundo, quando Deus criou, né, o mundo em 6 dias, descansou no 7º, mas tudo teve uma ordem, uma sequência lógica para acontecer, né? E isso é um exemplo para nós, para a gente poder duplicar isso, nesse conhecimento na nossa empresa, trazer esse conhecimento para a nossa empresa, né? Então, o que na sua empresa você olha e você fala, isso aqui não está organizado, isso aqui não está ordenado, isso aqui eu preciso de organizar e preciso colocar na ordem certa, né? E começa a trabalhar com isso. Exato, Aline. Eu acho que se a gente tivesse combinado, não tinha sido uma sequência tão perfeita, né, dos episódios, porque você trouxe sobre a ansiedade, né? E a ordem, né, traz a paz. Não é mesmo? Assim como né, você trouxe no episódio anterior, né? Isso faz parte, né, de você estar em paz. Então, o Senhor te dá uma direção, como você falou, mas a gente tem que trazer ação, tem que fazer alguma coisa, né? A gente não vai ficar em paz no meio do caos, né? Sem agir, sem dar o passo. Então, o nosso desafio, a prática aqui, é você escolher. Pega a Deep Clean, que já está aqui dentro do episódio, e deixa a sua Deep Clean redondinha com todos esses passos, né? Qual que é a sua definição ali? Você quer mudar o nome, não quer mudar? Você consegue explicar para o cliente? Você pode chamar de Full Deep Cleaning, Partial Deep Cleaning, mas eduque o seu cliente a entender que a primeira limpeza nunca pode ser uma regular cleaning, né? Então, defina isso, né? Coloca o checklist, o que você quer entregar, o que você quer deixar numa lista de upsell para oferecer depois para o seu cliente, né? O passo a passo de cada ambiente, e coloca assim faz um dump assim no papel mesmo. Primeiro tira o tapete, depois passa o aspirador. Faz de maneira como se você tiver que ficar na frente do seu banheiro, visualizando o banheiro, escrevendo como você limparia o banheiro, faça, busca, né? Tem ferramentas como o ChatGPT que você pode colocar um rascunho desse aí e ele vai criar um passo a passo incrível para você, né? A sequência, o controle de qualidade daquele ambiente, o que precisa checar para o ambiente, ok, está limpo e está arrumado, está como você quer deixar para o cliente, né? Porque só limpo não é suficiente. Imagina se você mistura todas as coisas lá do casal, ou então o banheiro de criança, que às vezes, se você guardar tudo, a criança não vai achar mais nada, né? Então, como que é o padrão para você deixar ali, checar se passou no controle de qualidade, né? De limpeza e de organização. E, por último, ter claro que você não quer entregar. Então, pega um tipo de limpeza, né, essa semana e resolve isso. Deixe tudo redondinho. Chama a gente no grupo lá de network. Eu vou ter o maior prazer de olhar o que você criou e te dar um feedback. Com muito prazer eu vou fazer isso. Me comprometo com isso, se você fizer. Tá joia? E agora a gente vai orar para o Senhor trazer ordem e decência em tudo que a gente colocar a mão para fazer. Você ora para a gente, Line? Oro sim. Vamos lá, gente. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse dia, por essa palavra, Senhor, que foi entregue hoje, meu Pai. Essa palavra de ordem, Senhor, é uma palavra que traduz tudo que o Senhor faz. Tudo que o Senhor faz tem ordem. E é algo que o Senhor traz para nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa empresa, nós procurarmos colocar as coisas em ordens. O Senhor não é um Deus de bagunça, o Senhor não é um Deus de confusão. E da mesma forma, ter uma empresa toda desorganizada não é algo que agrada ao Senhor. Pai, nós somos agradecidos porque o Senhor colocou nas nossas mãos uma empresa. O Senhor nos deu condições, Pai, de gerenciar um negócio. E eu te peço que o Senhor possa trazer luz para dentro da nossa empresa, Pai, para que nós possamos ver tudo aquilo, Senhor, que não está organizado, que não está indo bem, que a gente possa ter clareza sobre isso para poder mudar e para colocar tudo em ordem, porque eu tenho certeza que é dessa forma que o Senhor quer. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós acreditamos que a nossa empresa é uma extensão da nossa casa, então que o Senhor também possa nos ajudar a colocar ordem na nossa casa, ordem na nossa empresa,
ordem na nossa vida, Pai. E eu lembro agora da palavra shalom, que é a palavra paz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, que na nossa empresa possa ser assim, Pai, tudo em ordem, nada fora do lugar, que a nossa vida possa ser assim, tudo em ordem, nada fora do lugar. Essa oração que nós fazemos, agradecidos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, gente. Ó, tchauzinho. Até o próximo sábado. Tchau. Muito bom.